Uma das cenas mais solenes que um ser humano pode viver é aquela de, sendo ele um pai ou uma mãe, observar a felicidade de um filho brincando, feliz, sem saber o que realmente se passa com a sua vida. Talvez aquela criança esteja sendo poupada de saber de uma doença que ela mesma tenha, ou de uma doença de um dos pais, ou de uma crise mesmo do casal. Ou seja, essa solenidade de fazer feliz alguém que teria fortes razões para estar triste. Enquanto a criança brinca, ri, os pais engolem lágrimas e sacrifícios. Esta realidade foi, de certa forma, retratada no filme A Vida é Bela, onde ali um amoroso pai ilude o filho sobre a realidade do campo de concentração em que eles estavam prisioneiros. Esse pai escondia daquela criança os males verdadeiros que lá aconteciam, fazendo tudo parecer um faz de conta. Eu já vi também filhos poupando pais idosos a respeito de alguma coisa. Às vezes, um pai debilitado, os filhos não querem lhe contar a verdade. As mentiras combinadas em família preparam o terreno para uma atmosfera arranjadamente estável. O problema que essa realidade levanta é que faz a gente pensar que, de uma forma ou de outra, toda felicidade seria uma ilusão. Que diante da realidade do mundo, tomar consciência seria saber dos males e, portanto, seria ficar triste. Pessoas que lidam com saúde mental conhecem muitos que são felizes por causa de problemas biológicos que afetam as suas reações mentais, ou pessoas que se sentem felizes por causa de algum tipo de droga que estão usando. Mas a pergunta a ser feita agora é: pode alguém com plena consciência de sua realidade ser feliz? Pode alguém com plena consciência de sua realidade ter paz? Acaso nós não temos problemas? Ou acaso os nossos problemas já foram resolvidos? Somos nós onipotentes? Os problemas não nos afetam? Acaso deveríamos esquecer os problemas, fingir que não existem para ter paz? Mas se temos razão para ter paz, o que ou quem respalda essa paz? Vamos esperar até ser tarde demais para reconhecer o que está acontecendo com a nossa vida? Vamos esperar até ser tarde demais para agradecer a quem de direito? Quantas pessoas já amargaram a tragédia de não terem dito muito obrigado a tempo? De quem são as mãos calejadas que garantem o alimento? De quem são as que, cheirando a tempero, põem o prato à mesa? De quem são as que, cheirando a sabão, estendem as roupas? Quantas vezes
alguém já solucionou um problema seu, um problema que para você era muito difícil resolver. Aquela pessoa que conseguiu a consulta médica ou que levou o seu caso à justiça, aquela pessoa que te encontrou e te levou até alguém que poderia lhe ajudar, aquela que conseguiu para você um emprego, uma segunda chance para o seu relacionamento, aquele tratamento cuja vaga era quase impossível. Enfim, quais são os fatores que envolvem a tua paz? Você também deve conhecer alcoólatras que são carregados por outros para que possam voltar para casa. Mas, em certo sentido, cada um de nós é carregado. Cada um de nós é dependente. Nós somos todos como bebês indefesos. Então, pergunto, quem troca as suas fraldas? Quem é que faz o seu mingau? Ou acaso você acha que não depende de ninguém? O coordenador do curso de filosofia no meu tempo de graduação, ele disse certa vez aos alunos: se vocês estivessem estudando no Oriente Médio, para serem capazes de compreender a cultura do povo de lá, vocês teriam de obrigatoriamente ler o Corão, o livro sagrado do Islã. Da mesma forma, se vocês vivessem na Índia, entre os hindus, você teria de ler os Vedas. Isso se você quisesse entender o porquê deles viverem como vivem. Assim, ele continuava dizendo, em cada lugar, em cada contexto, para se entender as raízes morais, culturais, você precisa conhecer os fundamentos religiosos daqueles povos. Então o professor continuou e disse o seguinte: nós que moramos aqui no Ocidente, precisamos ler a Bíblia para conhecer os fundamentos culturais do Ocidente. Ainda que seja apenas para entender, ainda que seja apenas para suprir uma necessidade cultural, você precisa conhecer a história bíblica. Que seja para não ser ignorante. Uma vez eu conversei com um juiz, e esse juiz me contou que ele, durante uma longa fase da sua vida, ele teve problema de insônia. E ele tomava muitos remédios para dormir e muitas vezes aqueles remédios tinham que ser trocados porque não faziam mais efeito. Isso trazia sérios problemas para ele, para o seu trabalho, para a família. Até que um dia, numa dessas madrugadas, acordado, pensando em tantas questões, ele olha para a prateleira da sua sala e vê ali a Bíblia. E ele resolve pegar a Bíblia para ler. Ele nunca tinha lido a Bíblia. A Bíblia sobre a qual as pessoas juravam. Ele então abre a Bíblia e começa a ler. E aquilo foi enchendo a sua alma de tal paz que a partir daquele dia ele nunca mais precisou de remédios para dormir. Ele passou a ler a Bíblia todos os dias e a sua vida foi transformada. Ainda que esta não seja a sua experiência, não seja ignorante a respeito da Bíblia. No livro escrito por Lucas, no capítulo 19, os versos 42 a 44,
Conta que Cristo, certo dia, estava indo em direção a Jerusalém. E não era um dia comum. Era a última vez que Cristo estava indo para Jerusalém, antes da sua morte. E parando diante da cidade, vendo aquela multidão e tudo que estava acontecendo ali, as pessoas não estavam entendendo o que se passava diante delas, qual era a sua condição, qual era a sua situação, as circunstâncias daquele tempo. Então, a Bíblia conta que Jesus começou a se lamentar sobre Jerusalém e ele derramava lágrimas e dizia. É interessante que a expressão não fala assim que ele disse apenas, não diz que ele ia dizendo, ele dizia, era algo que ele repetia, era contínuo. E o que ele dizia? Ele dizia assim para Jerusalém: ó Jerusalém, se tu conhecesses ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, ou seja, Jerusalém, se tu soubesses quantos fatores estão envolvidos nesta tua condição estável. Mas agora, ele continua assim, mas agora isto está encoberto aos seus olhos. E dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Ou seja, o tempo de oportunidade de reconhecer quem era o responsável por sua paz. Jesus então dizia: se tu conhecesses ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence. E ele termina dizendo que tudo aquilo aconteceria porque ela não conheceu o tempo importante que ela estava vivendo. Não sabia quem era o responsável pela sua paz. E não sabia que o tempo de oportunidade estava passando. A quem pertence a nossa paz? Quantos de nós não conhecemos o que nos garante a paz? Quantas pessoas muito tarde apenas puderam conhecer quem lhes sustentou, quem lhes libertou, quem pagou suas dívidas, quem lhes salvou? Quantos cônjuges só foram reconhecer a importância do outro quando perderam esse outro? São muitas as histórias, mas nós achamos que somos a razão da paz de nós mesmos. Sem noção dessa realidade que nos ultrapassa, muitos insanamente pregam o desprezo à história, como se nós fôssemos apenas presente. E ser apenas presente é apagar as contas do passado, achando que apagando essas anotações, estamos apagando as dívidas, como se não devêssemos mais nada a ninguém. Nós costumamos até dizer que ninguém, em sã consciência, ignoraria as dívidas de gratidão que tem com tanta gente, com as gerações passadas, por exemplo. Ao menos com os inventores de vacinas, com os inventores de remédios. Aquelas pessoas que tanto estudaram, que tanto trabalharam e que, por sua vez, essas devem também aos inventores e aos aprimoradores de microscópios, aos descobridores de elementos químicos, aos estudiosos das doenças. Enfim, essa lista, ela vai crescendo e nessa linha de raciocínio nos faz reconhecer que todos nós devemos aos construtores de estradas, aos fabricantes de tintas, de papel, aos produtores de alimento,
aos fabricantes de ferramentas, aos transportadores, às mães, e assim vai. Mas há muitas pessoas sem essa tal sã consciência que nem se perguntam a quem pertence a sua paz. E sequer se perguntam é porque não querem encontrar as respostas. Como se sentiriam esses que, com sacrifício, lhes fornecem a paz, se os seus protegidos, se os seus ajudados, não só não ficassem gratos, mas como desprezassem a quem deveriam agradecer? Também uma outra situação, se depois de terem sido auxiliados, salvos mesmo, voltassem voluntariamente para os problemas sem qualquer cerimônia, porque não sabem e nem querem saber a quem a sua paz pertencem. Não sabem e não querem saber quanto custa, quanto custou. São irresponsáveis, são indiferentes aos sentimentos e aos esforços dos outros. Eu queria que você escutasse agora esse pequeno trecho de um dos escritos de um homem chamado Filippo Tommaso Marinetti, autor do Manifesto Futurista. Ele escreveu assim: queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia e a revolta serão os elementos essenciais da nossa poesia. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a corrida, o salto mortal, o soco e o tapa. Nós estamos sobre o promontório extremo dos séculos. De que vale olhar para trás no momento em que nos cabe arrebentar os portais misteriosos do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Agora vivemos no absoluto, pois já criamos a velocidade eterna e onipresente. Queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo, o gesto destruidor dos anarquistas. Queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Esse é apenas um pequeno trecho dos escritos de Marinetti. Ele representa uma ideia que foi levada a extremo no início do século passado, no movimento futurista que ele apresenta nesse manifesto futurista que escreveu. Defendia o fim dos monumentos ao passado, os elogios a pessoas e épocas. Essa ideia de romper com o passado é um apagar de pegadas, apagar de vestígios, apagar as digitais do passado, permitindo que a história seja contada sem qualquer vínculo com a sua realidade. A Bíblia também conta muitas outras histórias. E essa que eu reporto agora é mais uma. Certa vez, um senhor de pouco mais de 80 anos, chamado Daniel, foi chamado às pressas para resolver uma situação crítica no Palácio Real de Babilônia. Babilônia era uma potência na época. O corregente de Babilônia, Belsazar, estava tão nervoso, tão temeroso, tão tremente e em pânico. E, tentando resolver aquela situação, ele ofereceu a quem conseguisse resolver um manto luxuoso, um colar de ouro e uma autoridade sobre o reino apenas inferior à autoridade da realeza. Muitos tentaram, mas ninguém havia conseguido. Então, Daniel é chamado, esse senhor. Mas antes de solucionar o problema, Daniel falou ao rei tudo que Deus havia feito pelo seu reino e por sua família, e como
o filho de Nabopolassar, o fundador do Império Neobabilônico, o grande rei Nabucodonosor, responsável pela glória de Babilônia, como se dizia, havia reconhecido a mão de Deus sobre ele e sobre o seu reino. Mas então Daniel se vira para Beltsazar de uma maneira muito contundente e diz: mas tu, Beltsazar, é assim que Daniel diz, mas tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o seu coração, ainda que sabias tudo isto. E pior, ele diz, e te levantaste contra o Senhor do céu, e deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. E no final ele acrescenta: pesado foste na balança, Beltsazar, e foste achado em falta. Por isso, dividido será o teu reino, e será dado aos medos e aos persas. Beltsazar não reconheceu a quem a sua paz pertencia. Uma das correntes mais influentes da filosofia contemporânea é a filosofia materialista. O materialismo, ele se apresenta de diversas formas, de muitas vertentes, mas a sua essência é uma negação do sobrenatural. Sua essência é a imanência de tudo. Porque tudo, para o materialismo, não passa de matéria. Sua manifestação natural através de relações de causa e efeito, de ação e reação, são forças cegas que acabam encontrando o equilíbrio. Aí dentro dessa ampla vertente materialista está o materialismo histórico e dialético, que diz que os fatores econômicos são os responsáveis pelo equilíbrio ou pelo desequilíbrio social. Que tudo mais depende das condições econômicas, como se o ouro, a prata, o bronze, o ferro, a madeira e a pedra que Daniel disse, que não veem, e o materialismo considera como forças cegas, fossem os deuses que podem destruir ou salvar a humanidade. Então, nessa visão materialista, o ser humano é apenas uma matéria que se torna consciente. E essa matéria que se torna consciente dá sentido a tudo mais que não tem sentido nenhum. Eles chegaram a escrever que os deuses nascem no túmulo dos homens, por causa do medo dos homens, por causa de sua inconformação, por causa de sua ignorância. Aí os homens, então, motivados por essas incapacidades, teriam criado o seu Criador. E agora, então, dizem que deuses existem, mas os materialistas que apenas a matéria existe. Essa visão materialista ela é muito antiga. Os gregos, eles já diziam que a matéria era eterna. Mas eles criam na existência de um agente sobrenatural, portanto, além da matéria, que dava forma à matéria, que lhe conferia uma razão de ser, que lhe dava um sentido. Este ser era chamado de demiurgo. Mas no materialismo moderno, é a realidade material que é o demiurgo da razão. Ou seja, é a matéria que dá forma ao demiurgo. É o processo histórico que vai proporcionar
ao homem, que é apenas matéria que se relacionou ao acaso, a condição de compreender a natureza, compreender a si mesmo, e uma compreensão condicionada pelas condições materiais, e aí a gente repete para dar ênfase, mas nunca uma superação dessas condições materiais. O materialismo aposta na capacidade da matéria inconsciente, da matéria irracional, criar consciência e racionalidade. De modo que um dos subprodutos dele seja a lógica. Então, passa a ser capaz de, paradoxalmente, é claro, né, fundamentar a realidade pensada não como um ordenamento original, ontológico, mas como alguma coisa que, embora não estivesse na essência dos seres, porque os seres não foram criados por lógica, porque não há razão na matéria, mas agora os seres que não foram criados por lógica podem desenvolver uma lógica que é capaz de explicar a sua criação. Então, agora, depois, esse ser sem lógica alguma, ele cria uma lógica que se explica, que lhe explica. É uma representação posterior da criatura se vendo agora como seu próprio Criador. E representa isso tudo através de uma inteligência que agora possui, mas que não poderia estar presente na sua criação, mas que só pode ser explicada pela lógica que ele só tem agora e que ninguém tinha antes. Bem, uma vez um grande professor, Orlando Ritter, disse a respeito dessas visões, dessas pessoas que assim afirmam. Ele fez uma comparação. São como homens de água, dentro da água, tentando sair da água por uma escada de água. Essa transcendência de que o materialismo fala não transcende. São Belsazares modernos. Ah, se soubessem a quem a sua paz pertence. Acreditam que a segurança está na matéria, na prata, no bronze, no ferro, na madeira, na pedra, no barro, seja lá o que for, deuses de matéria, deuses físicos, não metafísicos, deuses que não ouvem, que não veem, deuses cegos, forças cegas da natureza, matéria, deusa do materialismo. Ah, Jerusalém moderna, se soubesses a quem a vossa paz pertence. Às vésperas de sua ruína, desprezava o seu Redentor. Não vamos cair nesse erro. Que possamos refletir sobre a quem pertence a nossa paz. Não vamos cuspir naquele que nos redime, naquele que nos sustenta, naquele que nos salva. A quem pertence a sua paz?